que aconteceu? Você que está observando aí nas últimas dias e semanas, começou uma campanha muito pesada, mais uma vez, contra o Duplo Expresso, inclusive contra a Auditoria Cidadã e a Maria Lúcia Fattorelli, pessoalmente, pelo pessoal, por uma ala, né, de economistas do PSOL. Né? A gente comentou isso aqui desde o fim de semana, né? Pegaram um recorte, inclusive, de uma maneira muito desonesta. Né? Eu não tinha visto o recorte, ontem eu me dei o trabalho de assistir, então eu mostrei aqui um tweet da economista Laura Carvalho, que fez o programa do PSOL do Guilherme Boulos, sobre o qual, inclusive, eu ouvi elogios, né? Registrei, já tinha registrado isso aqui várias vezes, mas ela foi ao Twitter de uma forma, agora sim, comprovadamente leviana, falando, me disseram que tem um vídeo da Maria Lúcia Fattorelli em que ela fala que eu sou uma infiltrada do sistema financeiro no PSOL. Bom, eu falei, eu nunca iria ao Twitter, ela que tem muitos seguidores, porque tem sua coluna na Folha de São Paulo, né, professora de Economia da Universidade de São Paulo. Eu, por respeito, né, a essas posições, eu nunca iria ao Twitter e ia falar, me disseram que tem um vídeo. Isso parece aquela coisa da tia que compartilha teoria da conspiração e coisa, né, em grupo de WhatsApp. Né? Isso não é o que a gente espera de uma professora de uma universidade pública, né, de uma economista, nem tampouco de alguém que assina uma coluna num grande jornal do Brasil, jornal conservador, mas um grande jornal, e ela foi e colocou lá, não, me disseram que tem. É mentira. Não tem. O vídeo que tem, eu vou mostrar aqui, ó, é um dos canais parceiros aí, tocado pela nossa caríssima Daruma. Você vai lá, ó, lá em duploexpresso.com, quer dizer, duploexpresso.com não, nossa home no YouTube. Olha, você encontra aí, ó, o Brasil é com S. E ela fez um recorte de 8 minutos de uma fala da Maria Lúcia Fattorelli alguns dias atrás aqui, que é isso, ó, quem é nosso inimigo? A finança. Até o nome original não era esse, não. O nome original era quem é o nosso inimigo. E aí eu pedi ontem a Daruma que colocasse esse acréscimo à finança transnacional, porque esse pessoal estava espalhando que a Maria Lúcia Fattorelli teria dito no vídeo, isso que eu estou falando, a própria Laura Carvalho falou, tem um vídeo que ela fala que eu sou uma infiltrada, está espalhando isso, as pessoas estavam comentando sem sequer assistir o vídeo, sem sequer assistir o recorte. Então estavam dizendo que tinha um vídeo da Maria Lúcia Fattorelli em que ela falava que XYZ pessoas eram infiltrados da finança no PSOL, e também dizendo que ela dizia que o PSOL era o inimigo. Não, claramente no vídeo, você assistiu um vídeo de 8 minutos, não requer muito tempo, você vê que ela fala que o nosso inimigo é o bis, é a finança. Ela fala isso. E aí no final eu pergunto para ela, eu comento com ela que eu ouvi, né, de que alguns quadros do PSOL se abordavam de vozes progressistas para desabonar o trabalho dela, dizer que ela errava nas contas, especificamente na questão da securitização. E aí eu perguntei para ela se surpreendia, né, que era uma ala, alguns economistas no PSOL estavam fazendo isso. E aí ela fala que não fica surpresa, né, e ela fala que algumas dessas pessoas realmente se aproximaram dos interesses da finança, mas ela não menciona um nome. Assista o vídeo, ela não fala o nome de ninguém. Quem está falando isso vestiu a carapuça. Ela não fala isso em momento nenhum, ela fala que o inimigo é a finança, e é mesmo. Né? Mas então estão pressionando muito fortemente, né, o pessoal da Auditoria Cidadã por causa disso daqui, mas sempre também porque foi dito no próprio Duplo Expresso. Né? Então, a Laura Carvalho vai ao Twitter e coloca, me disseram que tem um vídeo, né? Eu vou até pesquisar aqui, peraí, ó. De repente, olha, se eu colocar aqui o Juliano Medeiros, presidente, ó, peraí, Juliano Medeiros. É Juliano Pessoal 50, que eu marquei ele nessa publicação, e Rômulo Maia. Aí você vai achar comigo, peraí, é junto, Rômulo Maia, vamos lá. Ó, cadê a minha coisa aqui? Ó, propaganda de Banco Suíço. É aqui mesmo, ó. Então, olha só. Opa, cadê? Ah, é aqui, né? Olha só, essa é a publicação da Laura Carvalho, alguém que escreveu o programa de um partido que disputou a presidência em 2018. Olha que ela bota, gente, aparentemente tem... Como assim? Inacreditável. Aparentemente tem um vídeo da Maria Lúcia Fattorelli, da Auditoria Cidadã, me acusando de ser uma infiltrada no mercado financeiro do PSOL. Laura Carvalho, eu acho que dignidade e honestidade obrigam você hoje a se retratar. Dignidade e honestidade obrigam você a fazer uma retratação pública. O ataque foi público, a retratação tem que ser pública. Então, você que não botou o link, né, no mínimo você não viu o vídeo e falou levianamente que aparentemente tem um vídeo, ou no máximo você viu e não colocou o link de propósito para as pessoas não verem que o que você falou não corresponde à verdade. Em ambos os casos, muito feio. Muito feio. O vídeo está aqui para quem quiser ver. Ó. Procura lá, ó, só botar quem é o nosso inimigo, a finança transnacional.
Então, não foi só ela, teve economistas aí do... Bom, se ela está falando isso, ela vestiu a carapuça. Primeiro que a Maria Lúcia Fattorelli não deu nome a ninguém e não estava falando dela, né? Por que ela fez isso? Mas ela não foi a única, não. Teve aí alguns outros economistas do PSOL, José Luiz Fevereiro, um outro pessoal falando assim, aí já junta o Duplo Expresso, falando que o Duplo Expresso é um cavalo de Troia, né? Acho que é papo de sempre. Né? E aí eu sou obrigado a registrar, no mínimo, uma coincidência temporal. Esses ataques se intensificam tanto ao Duplo Expresso como à Auditoria Cidadã quando ambos anunciam que estão envolvidos com outras equipes na auditoria para a posterior publicação das CC5 do Banestado, um tema que é uma faca no pescoço da finança transnacional, o inimigo. É coincidência apenas? Eu espero que sim, sinceramente. Eu espero que sim. Agora, eu sou obrigado a registrar essa coincidência temporal. Mas o fato é que, objetivamente, então você vê publicamente a pressão dentro do PSOL já se fazia sentir contra o Duplo Expresso e contra a Maria Lúcia Fattorelli, a Auditoria Cidadã, quaisquer que sejam os motivos. Então você vê aqui até o presidente nacional da sigla indo para o ataque, falando, ó, tem quase nada rolando no Brasil, né? Ela deve estar com tempo sobrando para atacar quem deveria ser visto como aliado. Não, ela estava sendo atacada e eu perguntei se ela ficava surpresa de ser atacada por economistas do PSOL ou próximos ao PSOL. E aí ela responde, apenas a pergunta que eu fiz, porque os ataques são deles. Ela estava respondendo, mas aqui eles tentam se vitimizar, como é uma estratégia não muito original diante de disputas públicas, tentar se vitimizar para as pessoas ficarem com peninha, não. Eu acho muito, muito não engenhoso tentar isso, porque quem está acompanhando o debate sabe perfeitamente que o ataque veio primeiro dessas pessoas, inclusive, como eu falei aqui, eu registrei, abordando personalidades que estavam se engajando na luta contra a securitização e falar, não, isso aí que a Maria Lúcia Fattorelli te falou está errado, as contas estão erradas. No caso, o senador Roberto Requião, se aproximava dele e falava, não, as contas da Auditoria Cidadã estão erradas, ele que estava se engajando na luta contra. Eu precisava registrar, porque a gente precisa saber quem está do nosso lado ou não contra a securitização. O partido vai lá nominalmente levantar plaquinha e falar contra a securitização, mas nos bastidores, economistas da sigla se aproximam de vozes que lutam contra isso para falar, não, isso aí que falaram para você está errado, essas contas e tal. Eu prezo pela honestidade. Acabou essa história de conversinha de bastidor. Não dá mais. Não dá mais, nem com relação ao PL 1595 e demais pernas do Patriot Act Tabajara ou Novo AI-5, nem com relação ao dia da destruição econômica, a independência do Banco Central e a securitização. Eu sei que isso é novo na política brasileira, um veículo de comunicação que não busca nenhum favor de ninguém que tenha mandato, não busca se aproximar disso, não tem preocupações fisiológicas, não tem preocupação sequer de geração de receita com patrocínio, e por isso não tem o rabo preso com ninguém. Eu sei que é novo, que as pessoas não sabem lidar ainda, mas está dado. O espaço está consolidado. Então vai continuar. E por conta disso, a importância que a gente dá ao debate transparente, essa pauta do fechamento clandestino do regime, diversas vezes a gente teve uma atuação em sinergia com o deputado Glauber Braga, o seu mandato, a sua assessoria. Só que, obviamente, fica difícil quando a gente faz questionamentos públicos à própria direção do PSOL e ao presidente do partido, nesse caso, que endossou uma mentira contra a Maria Lúcia Fattorelli, que foi essa dita que eu espero que sem a intenção, apenas com leviandade pela Laura Carvalho, sem dizer aparentemente tem um vídeo, gente, é dose. Mas enfim, aí eu fui e respondi, ele falando, Maria Lúcia Fattorelli deve estar com tempo sobrando. Eu falei, olha, eu concordo, o Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, que tem muita coisa no Brasil para ser comentada também. E o que você, Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, comentou sobre o evento na quarta-feira da semana passada com militares lançando pedido de urgência para aprovação da autorização legislativa para metralhar militantes de esquerda? Só um deputado foi, no caso o deputado Glauber Braga. E porque eu avisei, picareta. E aí eu botei aquela foto que choca, e vem chocando aí, e por isso não é muito compartilhada, da plateia, lá na quarta-feira, no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. Sobre isso ele não falou nada. A Maria Lúcia Fattorelli está num veículo que fala sobre isso. O que a direção do PSOL, o que o presidente, o que o ex-candidato à presidência do partido, o que a Laura Carvalho falaram sobre isso? Nada. O deputado que foi o deputado... Olha aqui, a mesa lá com o Major Vitor Hugo, que está falando que, inclusive agora ele está falando que pode ser por medida provisória. Essa é a novidade do dia. Acabei de mostrar aqui. Que pode ser por medida provisória o 1595. O que o Partido Socialismo e Liberdade está fazendo para evitar isso? A única pessoa da direção do PSOL que eu conheço que fala sobre isso publicamente é o Nildo Orix, que é membro do Diretório Nacional.
que por uma infelicidade não pode estar com a gente aqui hoje. A gripe salvou ele de entrar na fogueira, né? Porque eu ia certamente questionar isso aqui a ele, né? Esse veto e essa pressão para que as pessoas do PSOL se afastem do nosso programa. Então, a gripe poupou ele desse constrangimento aqui, porque eu ia perguntar sobre isso, ia perguntar, inclusive, ele na qualidade de economista, se é certo o que o pessoal, economistas do partido dele, mas é certo que de outras tendências, ficam falando, que a história do sistema da dívida que a Maria Lúcia Fatorelli, Auditoria Cidadã, defende há tanto tempo é terraplanismo econômico. Já que a própria tendência do Nildo Rix, a Revolução Brasileira, faz parte da Auditoria Cidadã. Então eu ia pedir, na qualidade de professor de economia, que eles nos falassem se a Maria Lúcia é ou não é uma terraplanista econômica. Né? Que engraçado, a mesma adjetivação que esses economistas do pessoal usam é que o Estadão, o Estado de São Paulo, né, administrado por bancos, como lembrava Paulo Henrique Marinho, usa para tratar ela e a Auditoria Cidadã. Então, né, atacar a Auditoria Cidadã, eles atacam. Atacar o Duplo Expresso, atacam. Falar do projeto 1595, que agora a gente vem a saber que pode entrar por medida provisória, olha, está aqui, Vitor Hugo, publicado ontem. Ontem. Isso aqui eram 2 da tarde, eram 10 da manhã no Brasil. Há uma série de pautas relevantes e urgentes que podem ser veiculadas, muitas com medida provisória. Prisão em segunda instância, fim do foro, ações contra terroristas. A gente pode vir numa canetada do Bolsonaro agora em medida provisória. E esse pessoal todo silenciando. Né? Todo silenciando. À exceção, até aqui, do deputado Gualber Braga, mas a pressão ficou muito grande. Né? Ainda mais quando a gente passa a expor, primeiramente, a grande estrela do partido, o Marcelo Freixo. Eu sempre expus que ele faltou, junto com todos os outros partidos, tá certo? PT, PCdoB, PDT, PSOL, PSB, etc. Todos faltaram no dia em que foi votado na Comissão de Segurança Pública. Mas ficava mais feio no caso do Marcelo Freixo, que sempre disse que era o defensor, né, dos direitos humanos e tal, ele faltar, e ele até hoje não falou nada, não usou nada do mandato dele para falar sobre isso. Então, um pouco estava aqui, junto com essa plateia quente aqui na quarta-feira passada. Então, é certo que ficou mais difícil ainda quando o outro canal que faz recorte do Duplo Expresso, se for lá, home do YouTube, e procurar o Triplo Expresso, cadê? Não aparece aqui não, triplo. Porque aqui ele só mostra não mostra todos, né? Então, eu vou botar aqui, ó, nas buscas, Triplo Expresso, mas tá na lista, assim como o próprio Daniel Simões. Expresso. Ó, Triplo Expresso, vamos lá. Realmente, eu sei que é muito corrosivo quando a gente bota no ar esse recorte. Mas a minha obrigação agora aqui não é o registro histórico? É o registro histórico, pelo menos isso. Mostrar quem efetivamente estava lutando contra o fechamento clandestino do regime e quem não estava. Então, eu vou colocar todo dia esses 20 segundos aqui, ó, sempre que eu puder, sempre que eu tiver desculpa, eu vou botar. Então, essa era a comissão em que o Marcelo Freixo é titular e deveria ter aparecido, assim como a Áurea Carolina, outro quadro do PSOL, e quadros do PT, do PDT, do PSB, do PCdoB, mas especificamente, né, o que deve estar pesando no PSOL é o questionamento público que eu faço à estrela do partido que sonha em ser prefeito do Rio de Janeiro. Vamos ver o agradecimento dirigido ao Marcelo Freixo e amigos nesse dia, em agosto de 2019, quando passou, sem nenhuma oposição, esse projeto de lei 1595 que autoriza metralhar militante de esquerda. Vamos ouvir aqui. Votamos sim, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 1595/2019, de autoria do deputado Major Vitor Hugo. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado, começando pelo autor. Queria dizer da minha felicidade de ver esse projeto de lei aprovado aqui, sob a liderança do nosso capitão Augusto. Agradecer a oposição, que não pediu vistas, que não obstruiu. É motivo de riso, mas riso deles, né, de quem quer fechar o regime. Da gente deveria ser a hora de bater palma para as pessoas acordarem. Eu sei que é muito corrosivo eu mostrar isso aqui, né, mas a minha função é constranger. E no presente constranger para dificultar, encarecer, e no futuro fazer o registro histórico. Então eu sei que eu fazer um questionamento aberto ao presidente nacional do PSOL, que silencia sobre esse tipo de coisa, eu sei que vai gerar um constrangimento para quem quer que no PSOL tenha interlocução com a gente.